Olá, crianças! Boa tarde, tudo bem com vocês? Então, estão preparados para a nossa aula de hoje? Deixa a preguiça de lado, vamos começar. Lembrando que lá no meio da aula a tia faz uma pergunta, tá? Então assistam, porque eu quero saber aí quem vai me responder corretamente essa pergunta, tá? E lembrando que isso tudo, ó, vale ponto de participação, tá? E por que a tia está fazendo isso, né? Porque eu descobri aí que tem gente que não está assistindo a videoaula, que está aí só me enrolando. Então, ó, toda aula agora a tia vai colocar lá no meio uma perguntinha para saber quem está assistindo. Pode ser uma pergunta, pode ser duas, tá? Então, assistam a aula até o final com muita atenção, ok? Vamos lá? Então, nós vamos falar sobre as regras de acentuação, tá? Um pouquinho, né? Nós vamos começar hoje falando aí sobre as regras de acentuação. Um assunto que a gente começou na aula passada. Porque para eu saber, né, acentuar uma palavra, eu preciso identificar a sílaba tônica e saber também as regras que eu uso para acentuar as palavras. E essas regras estão aí, ó, na classificação da sílaba tônica que nós estudamos na aula passada. Então, vamos rever um pouquinho aí. Então, a sílaba mais forte de uma palavra é chamada de sílaba tônica, né? Como nós estudamos aí na aula passada. Então, na palavrinha matemática, né? Quando eu quero saber qual é a sílaba forte da palavra, qual é a sílaba tônica, eu preciso chamar a palavra, né? Matemática. Aí, ó, a sílaba que eu falo mais forte é a sílaba tônica, tá? Ou, nessa palavrinha aqui, a sílaba tônica está acentuada. Então, se a sílaba já estiver acentuada, eu já, né, automaticamente identifiquei ali a sílaba forte da palavra. Então, a sílaba tônica aqui da palavra matemática é o ma. Depois que você, né, aprendeu a identificar a sílaba tônica, nós aprendemos a classificá-las, né? Então, deixa só a tia rever aqui com vocês, que é a sílaba tônica, e o que sobra eu chamo de sílabas átonas, ok? Todo mundo lembrou aí da aula passada? Então, na palavrinha música, vamos lá? Ih, a tia fez uma bagunça aqui. Deixa eu colocar aqui para vocês essas palavras. Então, vamos lá. Eu coloquei aqui a palavrinha anel, cebola e música, tá? Então, nós aprendemos que quando a última sílaba, né, é forte, quando a última sílaba é a sílaba tônica, a palavra, né, eu classifico essa sílaba como oxítona. Quando é a penúltima sílaba, é paroxítona, e a antepenúltima, ela é proparoxítona, ok? Lembraram? Então, vamos lá. Olha aí a pergunta que eu falei. Qual é a alternativa em que todas as palavras são proparoxítonas? A, B, C ou D? Qual é a alternativa em que todas as palavras são proparoxítonas? Lembrando que proparoxítonas são aquelas palavras que a antepenúltima sílaba é tônica, né? É só você contar de trás para frente, a terceira sílaba de trás para frente, tá? Então, essa resposta aqui, vocês vão mandar no privado para a tia, porque eu quero saber quem está assistindo a minha videoaula, tá? Vamos lá, vamos continuar. Então, relembramos aí, né, a classificação da sílaba tônica, onde nós vimos, né, as oxítonas, as proparoxítonas e as paroxítonas. Então, as regrinhas de acentuação estão aí na classificação, tá? Então, as oxítonas têm uma regra, paroxítonas têm outras, e hoje nós vamos estudar a acentuação gráfica das palavras proparoxítonas, tá? E em outra aula nós vamos estudar as paroxítonas e as regrinhas das
das paroxítonas. Então, vamos lá. Nas proparoxítonas, né, a regra é fácil. Por quê? Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Isso mesmo. Todas as palavras que são proparoxítonas, elas têm o acento. Seja ele agudo, né, que é o acento aberto, ou o circunflexo, que é aquele som fechado. Leiam comigo essas palavras. Vítima, ridículo, rápido, lúgubre, médico, módulo, ânimo, titânico, catastrófico, hiperbólico. Então, essas palavras, ó, você vai contar, né? Ó, antepenúltima é a terceira, né, de trás para frente, ó. Você conta, ó, uma sílaba, segunda sílaba, terceira sílaba. Então, é a antepenúltima sílaba, né? A terceira sílaba de trás para frente. Então, se a sílaba tônica é a antepenúltima, com certeza ela é uma palavra proparoxítona e com certeza essa palavra será acentuada, tá? Vamos ver essas palavras aqui, ó. Príncipe, vírgula, música, médico, fôlego, fenômeno e único. Então, para ficar mais fácil, né, de você identificar, né, onde será colocado o acento, qual é a sílaba tônica, você pode separar as sílabas da palavra, né? Por exemplo, ó, príncipe, vírgula, música, médico, fôlego, fenômeno e a palavra único. Então, quando eu separo as sílabas, ó, príncipe, qual a sílaba eu falei mais forte? Príncipe, o prim. Então, ó, o acento é na letrinha I do pri, tá? Vírgula, olha o acento. Música, médico. Então, essas palavras, né, receberam acento agudo, porque tem um som aberto. Agora, olha a palavrinha fôlego. Ela também é acentuada, mas ela está com acento circunflexo, porque eu não falo fôlego, eu falo fôlego. Então, um acento, né, é um som fechado. Mesma coisa na palavra fenômeno. E único, acento agudo, ok? Então, qual é a classificação, né, da sílaba tônica dessas palavras? Se vocês observarem, ó, todas, né, a sílaba tônica é a antepenúltima. Então, ela é uma palavra proparoxítona. Todas essas aqui são palavras proparoxítonas, ok? Portanto, todas são acentuadas. Lá em produção textual hoje, nós vamos estudar um gênero, nossa, que é bem legal, ó, né? É a carta de reclamação. Então, é um gênero textual, tá? É um tipo de texto a qual chamamos de carta de reclamação. Então, é escrita por um remetente a um destinatário. Remetente é quem está escrevendo a carta, tá? E o destinatário é quem irá receber. Então, com a finalidade de reclamar de um produto ou um serviço e pedir uma providência diante do problema apresentado. Então, ela pode ser enviada pelos correios ou por meio do próprio site da empresa, tá? Então, esta é a carta de reclamação. Então, vocês terão aí um exemplo, né, desse texto lá na página 41 do livro de vocês, tá? Onde vocês irão ali fazer a interpretação do texto, tá? Lembrando aí que carta de reclamação, né? Quando a gente compra um produto com defeito, ou a gente tem, né, um serviço que está sendo prestado para a gente, não está, né, sendo efetuado, que foi falado, né? Ah, eu vou te dar aí, ó, 50 gigas de internet, mas, na verdade, a empresa não está me fornecendo o que falou que ia fornecer. Então, eu tenho aí o direito de escrever uma carta de reclamação, né? Uma reclamação
a empresa que está me fornecendo o produto ou o serviço. Então, para entender melhor, né, essa matéria de hoje, vamos lá, produção textual, página 41 a 43 e português, páginas 45 e 46. Ok, pessoal? Façam com muita atenção, com muito capricho e até o próximo vídeo para corrigirmos aí essas atividades. Tchau, tchau, pessoal!